Olá! Você sabe o que faz um animal da mesma espécie ser diferente um do outro? Hoje a gente vai falar sobre alelos e locos. Meu nome é Rodolfo Assis, sou médico veterinário e técnico da Berrante Genética, da Autogenetics e do programa Embrapa GenePlus. Então vamos falar sobre locus, alelo e genótipo. Primeiro, locus. Locus é um local fixo de um gene ou marcador. Então, neste desenho a gente tem dois cromossomos homólogos, um vindo do pai e outro da mãe, e um determinado gene localizado nesse cromossomo. Essa região desse gene é chamado de locus. O locus indica o cromossomo, o braço, a região, a banda e a subbanda, quando você encontra essa descrição exata do locus. E o plural de locus é loci. Já alelos são as diferentes expressões de um gene. A gente viu que o locus é o local onde esse gene se encontra, e agora a gente vai ver que os alelos são como esse gene vai expressar a característica. Por exemplo, um gene sobre sabor de sorvete seria a característica, mas como ele vai ser expresso vai depender dos alelos desse gene, podendo aqui nesse exemplo ser de chocolate ou um alelo responsável pela produção de sabor morango. Seguindo este raciocínio, mas agora com um exemplo mais prático, mais real, a gente tem o gene que seria a cor de pelagem de bovinos da raça Angus. Quais seriam os alelos desse gene? A gente possui na prática dois alelos. Um alelo chamado Bzão, B maiúsculo, responsável pela cor preta, e outro alelo B minúsculo, Bzinho, responsável pela cor vermelha. Outro exemplo bem prático é sobre o peso ou desmame em bovinos de alguma raça. Então, vamos supor que esse gene seja um dos muitos responsáveis pelo peso ou desmame, que a gente vai ver que essa característica possui muitos genes influenciando. Mas nesse caso, esse gene tem um dos alelos, que seria o A1, que seria responsável por incrementar 300 gramas ao peso ou desmame do bezerro, e outro alelo chamado A2, responsável por diminuir 100 gramas no peso ou desmame do bezerro. E vamos ver em aulas futuras que esse valor de alelos é fundamental para compreender o valor genético dos animais. Outro ponto que devemos salientar é que nem sempre há apenas dois alelos para cada gene. Como a gente vai ver em aulas futuras, há a possibilidade de haver mais, e isso é chamado de polialelia ou alelos múltiplos. E o que seria o genótipo? Genótipo seria a combinação entre esses alelos. Então, como o indivíduo herda um cromossomo do pai e outro da mãe, a combinação entre os alelos desses dois cromossomos homólogos seria o genótipo do indivíduo. E ele pode ser de dois tipos. Ou ele pode ser homozigoto, neste exemplo aqui de cima, onde o indivíduo é azão-azão, porque possui os dois alelos idênticos. Ou pode ser heterozigoto, quando os alelos são diferentes entre si. Mas nem sempre a diferença entre os alelos vai ser evidenciada por letras maiúsculas e minúsculas. Algumas vezes elas vão vir escritas como A1 e A2, como neste exemplo. Então é isso aí. Nas próximas aulas falaremos sobre características qualitativas e quantitativas. Fique com a gente. Um abraço.